Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Nós acabamos de ouvir esse evangelho, onde Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Foi para isso que Jesus contou esta parábola. Aqueles que confiavam em si mesmos, na sua justiça, e desprezavam os outros. E contou a parábola, nós nem precisamos repeti-la. 2 homens, aquele que era fariseu, que vai à frente, como que abrindo o peito diante de Deus e blasonando justamente a sua justiça, as suas qualidades, o bem que ele fazia. Enquanto que o outro, que era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos eram desprezados pelos judeus, especialmente pelos chefes dos judeus, escribas, fariseus, doutores da lei, porque todos eles eram considerados corruptos, ladrões, porque realmente eles cobravam os impostos e ninguém queria pagar imposto, para dar esses impostos para os romanos. Então, para o judeu era uma coisa odiosa isso. E porque eles eram odiados, daí que eles aproveitavam mesmo. E roubavam. Parte daquele dinheiro que eles cobravam de impostos ficava para eles. Não quer dizer que todos eles fossem assim, mas esse era o conceito deles. Então esse homem, cobrador de impostos, estava no fundo da sinagoga, que equivale a uma das nossas igrejas. E lá diz a palavra de Deus que ele nem tirava os olhos do chão e batendo no peito, dizia: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Veja,
O primeiro só fala bem de si como se ele fosse justo, perfeito. E este aqui, diante de Deus, ele pede piedade. Meu Deus, piedade, que sou pecador. E a sentença de Jesus foi essa. Este último saiu justificado. E que beleza! Esse último saiu justificado, perdoado, de bem com Deus. Fossem quais fossem os seus pecados, fossem quais fossem os seus erros, ele saiu dali do lugar de oração justificado. E Jesus observa, o outro não. E simplesmente isso, o outro não. E ponto final. Nem tinha como perdoar porque ele não pediu perdão. Ele não estava arrependido. Ele só se justificou. Ele só se elogiou. Numa altivez fora do comum. Ele foi altivo, até mesmo diante de Deus. E a oração que ele fez mostra a sua vida, mostra a vida dele. E ele era assim, altivo, soberbo, orgulhoso, cheio de si mesmo, e desprezando os outros porque ele era o perfeito, e os outros não eram de nada, os outros eram errados, pecadores. Meus irmãos, isso cutuca a gente, porque infelizmente nós podemos ser assim. Claro que temos que andar nos caminhos de Deus, claro que temos que observar os mandamentos de Deus, claro que nós não podemos viver no pecado de maneira nenhuma, mas nós não podemos ser altivos. Não podemos ser soberbos, orgulhosos, vaidosos de nós mesmos. Pelo contrário, devemos saber que somos pecadores. Primeiro, porque temos todas as inclinações para o pecado dentro de nós. São Francisco de Assis, veja bem, ele dizia, São Francisco, ele dizia, eu sou assassino como todos os assassinos, eu sou ladrão como todos os ladrões, eu peco contra a castidade como todos os outros que pecam contra a castidade, ia dizendo uma série de coisas. E a gente fica espantado diante disso, mas São Francisco de Assis, e ele explica, porque eu não o faço pela graça de Deus, mas dentro de mim estão todas essas sementes que me impulsionam para isso. Eu acabo querendo ser pecador como todo pecador. E até me justificando que os outros são, por que eu não posso ser? Os outros fazem, por que eu não posso fazer? Meus irmãos, nós somos assim. Se São Francisco de Assis admitiu que era assim, muito mais eu e você. E então, com toda a humildade, sermos como aquele segundo homem. Porque aquele segundo é todo verdade e humildade. Isso faz com que ele arrebentasse as portas do reino. Quando Jesus diz que ele saiu justificado, não é apenas justificado, perdoadozinho, não, é muito mais. Ele arrebentou as portas do reino de Deus. Claro que é uma parábola, mas na parábola ele arrebentou as portas do reino de Deus.
porque ele foi humilde e teve a coragem de pedir perdão e se dispor a mudar de vida. É rico esse Evangelho e nós damos graças a Deus por ele e dizemos: Senhor, eu vou dizer, você vai repetir: Senhor, eu não quero ser como aquele primeiro homem, cheio de si, vaidoso de si mesmo, orgulhoso, prepotente. Eu não quero ser assim. Pelo contrário, Senhor, eu quero ter a humildade e a verdade do segundo. E em primeiro lugar, pedir perdão dos meus pecados. E em segundo lugar, andar sempre nos seus caminhos, atento para não errar, atento para não pecar, sempre me vigiando. Eu preciso me vigiar, Senhor. E neste dia, dentro da quaresma, eu me proponho, quero ser vigilante comigo mesmo. Senhor, eu não quero pecar. E por isso faz-me vigilante. Obrigado, Senhor. E nós tivemos a primeira leitura, muito rica. Não sei se você acompanhou totalmente, porque ela diz, é do livro de Oséias, capítulo 6. Até eu tenho a satisfação de dizer a você que esta passagem, que é do dia de hoje, acompanha a Canção Nova desde os inícios. Nós vivemos baseados nesta palavra. Nós nos pautávamos por ela. Claro, continuamos a nos pautar, mas lá naqueles inícios era uma beleza. E nós recorríamos sempre a esta palavra e ela vinha muitas vezes na oração. Nós vivíamos esta palavra. É Oséias capítulo 6, já no versículo 1, onde diz, vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. Porque pensar a ferida equivale a curar. Então é isso, vinde, voltemos ao Senhor. Ligado à primeira leitura, Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará. O Senhor mesmo vai pensar a ferida que o pecado causou em nós. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. No terceiro dia, nos levantará e viveremos na sua presença. Gente, esse versículo 2, ele é importantíssimo. Ele nos dará a vida em 2 dias. Como aconteceu com Jesus depois do Novo Testamento, ele esteve sepultado durante 2 dias. No terceiro dia, ele ressuscitou. E profeticamente, Oséias já diz isso. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. No terceiro dia, Ele nos levantará. E esse levantará equivale a ressuscitará. Ao terceiro dia, Ele nos ressuscitará e viveremos em Sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Que beleza! Apliquemos-nos a conhecer o Senhor. E esse conhecer não é apenas conhecer intelectualmente, saber coisas a respeito do Senhor, conhecer as coisas do catecismo. Claro, temos que conhecer, mas não é só isso não. O judeu era assim, ele era muito concreto.
nas coisas todas. Então, para ele conhecer, é como uma criança que leva à boca. Para conhecer esta toalhinha, uma criança pega e leva à boca. Portanto, é um conhecimento experiencial. É ter uma experiência, é tocar. É deixar-se tocar. E é isso que a palavra está dizendo. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. E veja, esse verbo é forte, apliquemo-nos. Aplicar-se a uma coisa é diferente de simplesmente fazer uma coisa. E o que Deus está dizendo pelo profeta Oséias é: apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Sua vinda é certa como a da aurora. Gente, no Antigo Testamento já há uma palavra anunciando a segunda e gloriosa vinda de Jesus. Sua vinda é certa como a da aurora. É uma coisa certa. É certa como a vinda da aurora. Porque, é claro, a aurora é o amanhecer, é o alvorecer. Todos os dias amanhece, graças a Deus. Amanhã, domingo, vai alvorecer. Haverá alvorada. O sol começará devagarzinho a se apresentar. E mais, e mais, e mais, e mais, e o céu vai se iluminando. É o alvorecer. A sua vinda é certa como a da aurora. Assim como é certo que amanhã haverá a aurora, é certo que o Senhor virá. Diga comigo: eu creio, Senhor. Tu virás. É uma questão de esperar. Assim como nós esperamos todos os dias a vinda do sol, a alvorada, nós esperamos a sua vinda gloriosa. Sim, Senhor, nós esperamos. A sua vinda gloriosa acontecerá. E esse é o fato mais lindo da humanidade. Que beleza, gente, é o ápice da história humana. Muita gente vive com medo quando se fala a respeito da vinda do Senhor. Não, não é para ter medo. O Senhor virá em glória, Ele virá com majestade. E o mais lindo é que, com a vinda dEle, aqueles que estiverem mortos, enterrados, portanto, ressuscitarão. E a grande admiração é esta. Até interrogaram São Paulo: mas como é que vai acontecer a ressurreição dos mortos que estão enterrados? E São Paulo responde com a comparação com a semente. Assim como a semente está enterrada, chega um momento que ela brota. Quando Jesus vier, os mortos brotarão. Diga comigo: eu brotarei. Da terra eu brotarei. Vivo, ressuscitado, totalmente novo, para uma vida nova. Jesus, obrigado por isso. Eu aguardo o dia da minha ressurreição. E veja uma coisa bonita: os seus, todos nós temos entes queridos que já morreram. E muitos vivem até mesmo entristecidos, abatidos, por causa desses entes queridos que morreram. Não aguentam a lembrança deles e tal. Não, meu irmão, não, minha irmã. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Demore o que demorar esse acontecimento, esse seu ente querido vai ressuscitar. Esteja ele na terra, esteja ele na caixinha, ele vai ressuscitar.
E você vai ressuscitar. Bata no seu corpo. Eu vou ressuscitar. Com este corpo. Sim, eu vou ressuscitar. E cantarei as glórias de Deus. Uma criatura nova. É a beleza. A gente só pode se alegrar. É uma questão de esperar. Mas você não semeia a semente e já colhe o fruto. É sempre assim. Às vezes a semente fica lá um bom tempo. Quem planta milho, quem planta arroz, quem planta feijão, guarda os bons grãos para serem semeados. Então fica lá aguardando. Depois semeia na terra. Não nasce já não, há um tempo. E cada planta tem um tempo maior, um tempo menor, depende um pouco da terra, depende um pouco da umidade. Mas vai chegar o dia em que aquela semente vai rebentar e ela vai desabrochar e ela vai se pôr para fora. Não é mais semente, já é uma plantinha. E virá a árvore, e virá a planta, e virão os frutos. É isto. Diga comigo, é isto, Senhor. É assim que eu ressuscitarei. Como uma semente. E eu aguardo este dia. Os meus também estão lá semeados. Mas um dia eles haverão de desabrochar. Eles virão, Senhor, para a ressurreição. E nós os encontraremos. E seremos uma linda família. Obrigado, Senhor. Eu aguardo a feliz ressurreição. Você notou? Veja como é lindo. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Então, é questão de aplicar-se a conhecer o Senhor. De ser íntimo do Senhor. Essa é a preparação. Ser íntimo do Senhor. Viver para o Senhor. Estar ali como que agarrado ao Senhor. Porque é dele que vem a vida e a ressurreição. Então, apliquemo-nos a conhecer. Mas como eu dizia, no sentido de não apenas conhecer intelectualmente, mas conhecer experimentalmente, sermos íntimos do Senhor, e cada vez mais íntimo, hoje mais íntimo do que ontem, mas não tão íntimo como amanhã, porque amanhã eu vou ser mais íntimo do Senhor. E é de intimidade e intimidade que a ressurreição de Jesus vai se fazendo dentro de nós. Para que depois nós sejamos ressuscitados. Então, os que estiverem mortos ressuscitarão. E os vivos, porque São Paulo contempla isso, haverá vivos na face da terra quando Jesus vier. Então, quando o Senhor vier, os que estiverem vivos nem precisarão morrer. Ele diz, num abrir e fechar de olhos, eles serão transformados. Isto é, receberão toda aquela beleza de uma criatura ressuscitada. Ressuscitarão de vivo para muito mais vivo. Ressuscitarão e se tornarão como Jesus. O corpo deles, o corpo nosso, porque eu desejo muito estar vivo quando Jesus vier. Não sei se o Senhor vai me conceder, mas eu desejo assistir o espetáculo de Jesus vindo nas nuvens do céu, com os anjos, com as trombetas, que não é para assustar, pelo contrário, virão fazendo festa e nós também festejaremos. Eu desejo ver o Senhor vindo em glória, com majestade, com poder, e realizar todas essas maravilhas, e fazer céus novos e uma terra nova, fazer tudo novo, especialmente nós,
nós seremos verdadeiramente renovados. Quer dizer, feitos novos. Eu desejo. Repito, não sei se o Senhor vai me conceder. Mas de qualquer maneira, quem estiver vivo quando o Senhor vier, nem precisará morrer. Será, num abrir e fechar de olhos, renovado. Será feita uma criatura totalmente nova. Só que acontece o seguinte: um pouco antes dessa maravilha toda que o Senhor nos mostra aqui, Jesus mesmo, Ele em pessoa, já no finalzinho da sua vida, mostrou que nós, aqueles que estiverem vivos na sua vinda, passaremos pela grande tribulação. Se Jesus chamou isso de grande tribulação, quer dizer que a tribulação mesmo é a tribulação para valer. Ele não exagera nas palavras, mas ele diz: sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes, vossos amigos, e matarão muitos de vós. Veja, não vai ser mole. Eu até repito, lendo na própria Bíblia: sereis entregues até por vossos pais. Veja bem, pais entregando os filhos aos inimigos, aqueles que querem matá-los porque são inimigos de Jesus. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos. Veja, gente, pessoas muito próximas a nós e pessoas muito queridas a nós, mas que serão verdadeiros traidores. Assim como está acontecendo nesses estados islâmicos, haverá gente nos entregando àqueles que são anti-Cristo, contra Cristo. Porque o anticristo, para valer, terá anticristos, que trarão uma grande miséria na face da terra, um grande sofrimento, que a própria palavra de Deus chama de a grande tribulação. E continua: sereis entregues e sereis odiados por todos por causa de mim. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. O Senhor já promete nos guardar. É pela vossa constância que alcançareis a salvação. Diga comigo: é pela minha constância que eu alcançarei a salvação. Por isso, Senhor, eu preciso ser constante. Eu não posso amolecer, porque é pela minha constância que eu alcançarei a minha salvação. Diz a palavra de Deus também
porque esses dias serão dias de castigo. Porque o castigo será contra o anticristo e os adeptos do anticristo. Só que não vai dar para tirar a nós e fazer o castigo cair somente sobre eles. Estamos na mesma terra, no mesmo planeta. Então diz a palavra, porque esses dias serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Será uma desolação. Diga comigo, será uma desolação. E acho que você notou o peso da sua palavra. Serão dias de desolação. Será dia de desolação. Haverá também grandes fenômenos no céu, que quer dizer no sol, na lua, nas estrelas. Haverá grandes fenômenos na terra mesmo, terremotos, no mar, maremotos. Será muita dor, será muita tristeza. Diga comigo, será grande tribulação. E veja, uma coisa importantíssima, nós estamos no acampamento fortes na tribulação. A tribulação será tão grande, a palavra de Jesus, como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, e nunca mais será. Olha que a coisa é para valer. A tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo. Veja, com tudo que já aconteceu na terra. É Jesus dizendo, e está no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 21. A tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, e nunca mais será. Então será uma grande tribulação verdadeiramente. Mas em contrapartida, o Senhor no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 32, nos diz: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Eu vou ler e você vai repetir: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Diga para um dos seus companheiros no banco aí: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Claro, não foi você que venceu, é Jesus dizendo: eu venci o mundo. Vamos dizer em primeira pessoa: no mundo eu terei aflições. Coragem, e diga o seu nome. Isso, coragem, Jonas. E você? Isso, e Jesus lhe diz: eu venci o mundo. Repete comigo: eu venci o mundo. Sim, eu venci o mundo com tudo isso, com a terra, com todos os seus cataclismas da grande tribulação, da humanidade, com todas as suas traições, mortes, prisões. Eu venci
o mundo e o Senhor vencerá. Só que tem o seguinte, e aí está o importante: nós chegaremos à grande tribulação. E para chegarmos à grande tribulação, eu preciso treinar. E como é que eu treino? Pelas tribulações que acontecem no meu dia a dia. Você entendeu? Porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, tereis tribulações. E ele acrescenta: coragem, eu venci o mundo. Ótimo, é isso mesmo. Mas teremos. Mas também já tivemos. E temos tribulações. E é com essas tribulações do hoje que eu vou me treinando. Como esportista, treina. Como músico, ele está tocando lá, para tocar bem aquele teclado, ele teve que treinar muito. Como violão, o que toca o violão, precisou treinar muito. Na vida é assim. Até coisa simples, na cozinha, você precisa treinar para fazer bem os alimentos, você precisa treinar. Tudo é uma questão de treino. Como é que nós treinamos para a grande tribulação? Como dizia hoje de manhã cedo o Padre Fabrício, indo justamente por sobre a onda da tribulação. Você não pode deixar-se abater pela tribulação. Você não pode deixar-se derrubar pela tribulação, não. Você não pode ficar no chão por causa da tribulação, não. Pelo contrário, como ele explicava, como surfista, quanto maior a onda, melhor para ele. Ele vai por sobre a onda. E ali sim, ele faz as suas peripécias e ganha muitos pontos nos certames que eles têm para a classificação do surfista. Gente, nós vivemos surfando nesta vida, surfando nas tribulações, e interessante, assim como no mar, depois de uma onda vem outra. O espaço entre uma onda e outra é pequena, e o surfista até deseja que venha logo uma outra onda. Na nossa vida, as tribulações vêm como as ondas, uma depois da outra. E como eu dizia, nós não podemos deixar-nos abater, não podemos deixar-nos derrubar e ficar no chão por causa da tribulação. Ao contrário, temos que, do jeito do surfista, subir sobre a onda e surfar nela. Daí vai acontecer aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Coragem, essa coragem do surfista, porque não é mole, exige muita coragem. Coragem, eu venci o mundo, e uma vez que eu venci o mundo, eu quero filhos e filhas vencedores, que venham por sobre a onda, que venha por sobre a tribulação. Coragem, eu venci o mundo. E a palavra de Deus vem nos confortar. Em Romanos 12:12, sede alegres na esperança. A esperança é essa: nós ressuscitaremos. A vida não é o fim, a vida dos nossos não foi o fim. E a vida de ninguém será o fim. Sede alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Fortes na tribulação e perseverantes na oração. Perseverando. Quando eu tenho ocasião de ir à praia, eu fico admirando aqueles surfistas. Claro, não são grandes surfistas, mas são surfistas, que eles ficam horas e horas pegando onda, é assim. Fortes na tribulação e perseverantes na oração. A força está aí.
tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Tribulações virão? Virão. Se nós escapamos de uma, vem outra atrás. Não é uma má notícia, eu estou dizendo para você que a coisa é assim, é que nós somos humanos. Então, após uma tribulação, virá outra. E se não vem uma, logo em seguida, surge outra. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz: nos gloriamos na tribulação. Nos gloriamos na tribulação. É como aquele vencedor, como aquele surfista que venceu, que pega até a sua prancha e levanta. Nos gloriamos na tribulação. Diga comigo: Senhor, a tribulação não pode me vencer. O Senhor não quer que ela me vença. E eu não quero que ela me vença. Senhor, dá-me a graça de chegar ao ponto de dizer: eu me glorio nas minhas tribulações. Obrigado, Senhor. Quero ser forte na tribulação. Não quero afrouxar. Não quero deixar de lado. Pelo contrário, quero ser forte na tribulação. A palavra de Deus, estou de novo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo: a tribulação também concorre para o meu bem. Obrigado, Senhor, pelas minhas tribulações. Eu não sabia que era assim, mas agora eu sei. A tribulação concorre para o meu bem. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. O que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será sobre nós? Isto, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso, gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo: se Deus é por mim, e Ele é por mim, quem será contra mim? E aí São Paulo vai enumerando. Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus, é Ele quem intercede por nós. Então Ele não será de maneira nenhuma contra nós. O Pai não vai ser contra nós. Jesus não vai ser contra nós. E continua São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. A primeira coisa que São Paulo diz é a tribulação, porque ele experimentava a tribulação constantemente, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Ele constantemente experimentava a tribulação. Então a primeira coisa que ele diz é essa: quem nos separará do amor de Cristo? Por acaso haverá alguma coisa que nos separe do amor de Cristo? E ele pergunta: a tribulação? E claro que não, a tribulação não vai me separar do amor de Cristo. A angústia, não. A angústia, por mais angustiado que eu fique, a angústia não vai me separar do amor de Cristo. Deus
continuará me amando, Cristo continuará me amando e não vai me separar do seu amor de maneira nenhuma. A perseguição, e como é dura a perseguição, seja ela qual for, a perseguição vai nos separar do amor de Cristo? Não. A angústia, a perseguição não vai nos separar do amor de Cristo. A fome, a nudez, o perigo, a espada, realmente está escrito. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Eu vou dizer e você vai repetir. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Gente, é maravilhoso. Claro, é duro. É duro. Aguenta firme. Nós estamos num treinamento. Num grande treinamento. Um treinamento difícil. Porque não é fácil aguentar a tribulação. Mas nesse acampamento, o Senhor está nos fazendo jogar para o alto e dizer, não é o Padre Jonas, é o Senhor dizendo, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, é um treinamento, haverá a grande tribulação, então treina agora, para que quando chegar a grande tribulação, você esteja treinado e consiga vencer. E aí está o mais importante, o Senhor não quer que nós sucumbamos na grande tribulação, porque daí será definitivo. Você vai perder tudo. Pelo contrário, você precisa vencer na grande tribulação. E para vencer na grande tribulação, precisa treinar agora e ir vencendo, ir vencendo, ir vencendo, ir vencendo, ir vencendo, porque mas o Senhor virá e Ele não tardará. Vamos comigo. Mas o Senhor Virá e Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Que santidade de vida. Que santidade. Vamos ficando em pé. E homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra. Iremos morar. Iremos morar. Aí está o lindo. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre puros e santos, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, que é feito da tua. Perguntam e zombam de Deus, erguendo os nossos braços e corações. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Bate no peito e canta.
seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Diga comigo: o Senhor virá O Senhor virá e me ressuscitará. e me ressuscitará. É certo, É certo, o Senhor virá o Senhor virá e me ressuscitará. e me ressuscitará. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por isso eu haverei de treinar, Por isso eu haverei de treinar, aproveitando cada tribulação aproveitando cada tribulação para chegar lá. para chegar lá. Um dia o Senhor me ressuscitará. Um dia o Senhor me ressuscitará. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.